Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Agora Agro e você vai ver na edição de hoje. Pecuária intensiva, sistema de manejo que permite você sair de um bezerro desmamado e abatê-lo aos 23 meses com peso de 20 arrobas. Só que para fazer isso, você tem que adequar a sua propriedade. Você vai ver também a análise do decreto 9.710, que regulamenta a nova lei de licenciamento ambiental. Esses dois importantes assuntos você vai ver agora. O Agora Agro já está no ar. Pecuária intensiva. Sistema de manejo que permite você sair de um bezerro desmamado e abatê-lo aos 23 meses com peso de 20 arrobas. Só que para fazer isso, você tem de adequar a sua propriedade. Confira. Eu estou na fazenda Engenho de Serra, no município de Bela Vista de Goiás. E aqui vem sendo feito um trabalho já pelo 4º ano consecutivo, que é o Pecuária Pasto Primeiro Passo. Aqui uma fazenda de 20 alqueires, 20 alqueirões, que antigamente aí produzia uma média de 6 arrobas por hectare ano e hoje está batendo na casa acima de 30 arrobas por hectare ano. E para falar sobre esse tema, sobre intensificação de pastagens, eu vou conversar com o consultor Armélio Martins, que vai dar uma série de informações, principalmente porque hoje produzir carne, trabalhar com uma pecuária de corte, está muito caro. Se o pecuarista não tiver um planejamento, pode ter certeza absoluta, a coisa não vai andar e o prejuízo vai ser grande. Nós estamos vivendo hoje uma pecuária que está remunerando, uma pecuária mas com um custo muito elevado. Então ela está exigindo muita eficiência do pecuarista. E o que a gente que está na área de consultoria, é impressionante a procura de como iniciar uma intensificação. E esses dados que você falou, a forma de intensificar, são várias formas, adubar uma pequena área, irrigar, através de ração. A recomendação que eu tenho que eu quero dar para o pecuarista hoje é não faça nada disso. Fica parado. Ou seja, querendo dizer o seguinte, não faça nada antes de fazer um checklist da sua propriedade, da sua produção. 10 itens, isso não vai te custar nada, você vai só sentar com um técnico, sozinho mesmo, e começa a acompanhar esses 10 itens. Por exemplo, seu solo é de baixa, média ou alta produtividade? A fertilidade dele. Você já fez alguma análise de solo? Tem alguma coisa para poder discutir nesse assunto? Ele é a base. E com relação aos seus pastos, classifica seus pastos da fazenda, ele está bom, médio ou ruim. De acordo com essa classificação, a gente vai ter que adequar um nível de intensificação. E outra coisa, da parte de curral, você tem balança na fazenda, você tem condição de ter um curral que dê condição, porque se você vai fazer alguma mudança, você tem que avaliar o que você vai fazer, senão você não sabe, a gente aprende com os erros. Então, como é que está isso? Outro detalhe, gente, que a gente vê demais, como é que é seu projeto de água? Qual que é a distância das aguadas que você tem em cada pasto? Qual que é a qualidade, independente que ela seja natural ou artificial, de bebedouros? Ela tem qualidade? Qual que é a frequência de limpeza? Com relação à mineralização, nós sabemos que na fazenda nós temos 3 fases diferentes de produção. Nós temos o início das águas, que é a fase vegetativa, novembro a fevereiro. Depois, fevereiro a maio, reprodutiva, é outra fase da planta. E de maio, a fase de maturação. Então, a gente separa a fazenda de seca, a fazenda de água. E qual que é a estratégia que você tem de nutrição para cada uma dessas fases? Outros erros graves que a gente tem em muitas propriedades. Dimensionamento de coxo, será que está adequado para cada situação que você está usando? E todas essas informações, as empresas de mineralização oferecem isso. E a gente vê muito erro nisso. O pessoal já está investindo em ração, não tem coxo, né? Outro detalhe, questão da hierarquia, gente. Se você está na cria, você separa as primíparas, multíparas, as nulíparas, tem separação da cria, o tamanho do lote tem uma influência enorme na reprodução. Na recria engorda também a hierarquia é fundamental.
ela é muito importante no resultado. Então, quando você começa a reparar isso, não dá para a gente iniciar uma intensificação sem você checar. Você tem, com relação à gestão, não precisa ser, sei lá, tão profundo, mas eu tenho que ter uma noção do que eu estou gastando, do que eu estou produzindo, para a gente fazer uma pecuária. Porque essa pecuária é cara, a eficiência ela vai vir com o controle, com mais controle. Então não comece nada, fique parado até que você tenha uma visão desse geral. Porque eu falo uma coisa para vocês, esses 10 itens aí do checklist que eu falo para vocês, se eu pegar 1000 propriedades hoje, mais de 900 estão reprovadas, sem condição. E dentro dessas que estão reprovadas, tem gente adubando, tem gente dando ração e acaba que no final tem uma frustração, porque ele vai gastar, a despesa ele vai ter, está garantido, e não vai ter o resultado. A gente fica assim um pouco assustado, porque a gente vê o potencial que a gente tem e o que nós estamos produzindo é muito baixo. Eu costumo fazer uma comparação mais para fortalecer isso que eu estou dizendo, é o seguinte, um borracheiro é mais organizado que o pecuarista, da maioria dos pecuaristas. Você pega um borracheiro, chega com o pneu furado, ele tira lá o pneu, enche a câmera, põe na água, acha o furo, de acordo com o tamanho do furo, ele vai fazer o remendo e resolve o seu problema. E na pecuária, gente, se a gente for fazer uma comparação aí, é como se a gente pegasse essa câmera e fosse remendando até achar o furo. Então, é como se você estivesse adubando sem ter coxo, nem ter água de qualidade. Então o pecuarista ainda vai muito por tentativa. Ele chega aqui, ele quer saber qual o adubo que eu comprei, qual a loja, qual o nome do vendedor, ele quer copiar. Ele não quer entender o princípio. Então tem que primeiro repassar a propriedade e analisar, porque hoje, gente, o caro errar é muito caro. Não tem mais espaço para isso. Olha o exemplo desse projeto aqui. Essa fazenda ela produzia 6 arrobas por hectare. Nós ajustamos a fazenda dentro desse checklist, dentro do sistema de produção. No primeiro ano ela foi para 10,84. No segundo ano, quando fechou o segundo ano, ela foi para 34 arrobas. Saiu de 6 para 34. Esse ano que está fechando agora, que é o terceiro ano, ela vai fechar na próxima de 35. O objetivo do projeto nosso era ficar entre 20 e 25. O que eu quero dizer para vocês, gente? O nosso potencial é muito grande, o problema é nosso. Falta a gente mudar essa visão, porque o clima está aí, a topografia está aí, a chuva está aí, tudo de graça. Então basta a gente alinhar que a resposta vem muito rápida. Tudo que você faz bem feito, a resposta é certeza. É verdade. Então precisa de fazer isso, então analisar, ser um pouco mais profissional. Porque se ficar aí adubando, irrigando, é o borracheiro que está remendando a câmera no rumo lá, até acertar o furo. Essa fazenda aqui, ela começou um trabalho lá de baixo, lá no solo. Ela começou o trabalho no solo. Melhorou os pastos, tinha aí 4, 5, 6 arrobas por hectariano. Passou das 30 arrobas por hectariano em apenas 3 anos. E hoje, essa fazenda aqui, ela está fazendo o TIP, o confinamento a pasto. Vamos dizer assim para você entender. Certo, Armélio? Certo. Bom, e agora, nesse ano de 2020, nós estamos aqui já do meio de setembro para frente, o Armélio começou a fazer um outro tipo de trabalho. Além de fazer o TIP, que é a intensificação a pasto, o confinamento a pasto, ele também pegou um lote de animais de bezerros, na faixa aí de 10 meses mais ou menos, trabalhou esses animais na seca, passou por esses animais na primeira água, entrou na segunda seca, fez um trabalho excelente e depois fez um trabalho de confinamento de forma convencional no confinamento Santa Fé, no Boitel, no confinamento Santa Fé. E o resultado foi fantástico. Armélio, o que sobrou para você por boi líquido depois desse trabalho todo? Nós estamos terminando de fechar, mas está um pouco assustado. Só lá no confinamento deu R$ 816. Ou seja, nós vendemos uma arroba de R$ 240 e ela teve um custo de 128. Então uma resposta violenta. E aproveitando, Toninho, o gancho, para falar o seguinte, nesse terceiro ano daqui do projeto, tem algumas comparações interessantes. Na recria, nós fizemos uma comparação de uma recria acelerada com mais proteinados, que começou no 0,5, e com um animal que a gente chamou de freado, que foi o tempo inteiro com 0,1 e depois já entrou no confinamento.
Então foram 2 cursos diferentes. Nós vamos mostrar isso no dia 30 na live que a gente vai fazer à noite, depois a gente vai divulgar isso aí direitinho. E a recria, então, teve o freado e o acelerado, e na engorda nós estamos fazendo uma comparação de 2 lotes do TIP, que é a terminação intensiva a pasto, e um lote que foi lá no confinamento Santa Fé. Nós vamos mostrar esses dados com mais tranquilidade e são assustadores. É isso que eu falo, quando você começa a fazer as coisas certas, a resposta é muito alta. Não dá para ficar inventando, achando um jeito de baratear. Faz bem feito que dá resultado. Esse aqui é um exemplo. Nós estamos abertos, a fazenda está 5 anos aberta para mostrar isso. Mostrar como deve iniciar a intensificação. Bom, então para fechar essa conversa minha com o Armélio, só para você ter uma ideia, nesse 3º ano, os resultados que o Armélio está obtendo aqui, tanto na terminação intensiva a pasto, no confinamento a pasto, como no confinamento convencional, os resultados são fantásticos. E agora, como ele falou, ele vai fechar esses números, já está próximo de fechar isso aí, mas os resultados são o seguinte: no mínimo R$ 800 líquido por boi, com os animais sendo abatidos na média de 23 meses. Na realidade, esses 816 aí foi no confinamento. Então, quando você juntar a recria, que é o que a gente produziu na safra do ano, né, do 3º ano, acho que vai passar de R$ 1.200 por cabeça. E aqui a gente girou em torno de 2,5 cabeças por hectare. Então, são números que a gente até assusta, mas ele é feito por uma equipe de 15 técnicos na área de gestão, na área de reprodução, na área de adubação, na área de confinamento. Então é um trabalho que vai ser mostrado em equipe e é muito interessante. E a fazenda está à disposição, porque eu acho que está faltando a informação, vontade. Eu estou percebendo, está todo mundo com vontade de sair, todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Quem é que não quer? Então é só procurar fazer as coisas bem feitas e nós estamos aqui para isso. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a análise do decreto 9.710, que regulamenta a nova lei de licenciamento ambiental. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Hélio Jove. O Hélio, ele é engenheiro ambiental, advogado e consultor ambiental, e nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar sobre o decreto 9.710, que regulamenta a nova lei do licenciamento ambiental. Hélio Jove, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema interessante, licenciamento ambiental. Hélio, como é que é essa lei, esse decreto 9.710? Olá, Toninho, eu que agradeço mais uma vez estar no seu programa e poder contribuir com seus telespectadores. É uma lei muito importante, na verdade o decreto que regulamentou essa lei, como no final da década de 70, Goiás saiu na frente novamente de todos os estados, porque a lei nacional, Política Nacional de Licenciamento Ambiental Nacional, ela é de 1981, e o estado de Goiás já tinha a lei desde 1978. Certamente é o que vai acontecer agora novamente. Goiás saiu na frente, publicou um decreto que regulamenta a nova lei de licenciamento ambiental no estado de Goiás, e certamente daqui a uns dias vai ser aprovada uma lei nacional e ela vai ser referência para ajudar a ser aprovado esse novo decreto lá e a nova lei de licenciamento ambiental. As principais situações, Toninho, que ela veio mudar e que vai ajudar os produtores, exemplo de situação que o produtor tinha vários licenciamentos ambientais para várias atividades diferentes. Hoje tem uma licença ambiental única, que ele vai ter um processo só, vai ter celeridade ao processo. Outra situação é que o licenciamento ambiental, quando ele tem impacto socioambiental conhecido, não vai precisar mais de vistoria por parte do órgão ambiental.
basta ele cumprir as condicionantes desse licenciamento depois que assinar um termo de compromisso ambiental. Outra situação também, principalmente para os agricultores, você que tem uma árvore aqui, outra ali, numa área que já é pastagem ou já é lavoura, você agora, através de um registro, com 3 dias você já consegue obter esse registro e poder cortar essas árvores. Lembrando que as árvores protegidas por lei não pode cortar, algumas são apenas 8. Essas que a maioria do pessoal já conhece, como aroeira, piqui, baru, cerejeira, Gonçalo Alves. Então, essas aí continuam sendo protegidas por lei. Outra situação também importantíssima é a questão da APP de barragens, que ficava a cargo do analista. Agora, se a barragem for até 10 hectares, é 10 metros de APP. Se a barragem for de 10 hectares a 75 de lâmina d'água, é 15 metros. Se for acima de 75 até 500, é 30 metros. E acima de 500 de lâmina d'água, é 50 metros. Hélio, essa lei, esse decreto já está valendo? Já está na prática isso aí? Já antes mesmo do decreto, Toninho, o órgão ambiental ele já seguia as regras da lei. Só que agora com o decreto veio regulamentar e agora essas assinaturas que o secretário do Meio Ambiente e a sua equipe estava fazendo está totalmente embasada conforme esse decreto. E esse decreto ele trouxe algumas características, porque dependia do decreto para colocar em prática, mas já está em prática sim, Toninho. E o que o pecuarista, o produtor tem que fazer? Se ele for fazer alguma coisa, ele tem que procurar quem? Quem autoriza ele fazer alguma coisa na propriedade? Nesse caso, depende do município. Ele precisa saber primeiro qual é o município, se o município dele é descentralizado. Se não é descentralizado, a licença ambiental dele continua no estado. Ele tem que procurar o órgão ambiental, que é a SEMAD. Sim, entendi. Bom, você que está nos acompanhando, está ouvindo, esse é um tema importante, portanto você não pode estar saindo agora desmatando ou fazendo isso ou fazendo aquilo. Existem regras e essas regras devem ser obedecidas. Se você que está nos acompanhando tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato com o Hélio para pedir alguma informação, o telefone do Hélio é 629-8405-7480. Eu vou repetir, 629-8405-7480. Esse é um tema importante, inclusive... Semana passada, um amigo meu que é pecuarista, ele falou, Antônio, eu estou com meia dúzia de árvores lá, eu gostaria de cortar. Eu falei, que árvores que são? Não, eu devo ter lá umas 3, 4 aroeiras e 2 pezinhos de baru. Eu falei, olha, se fosse você, eu não me atreveria a cortar, porque isso pode dar uma confusão muito grande. E realmente, ele me perguntou, e você, eu devo fazer o quê? Eu falei, não, calma que eu vou atrás para você, para saber o que você deve fazer. Então tá aí o Hélio, mostrando que você tem que ir atrás, ver as características do seu município para poder tomar alguma atitude. É isso mesmo, Hélio? Exatamente. Nesse caso, esse exemplo que você deu, Toninho, é proibido o corte dessas espécies, mas se fizer um termo de compromisso com o órgão ambiental, que ele vai fazer uma compensação de 12 para 1, resolve a situação e ele planta dentro da própria área dele. Ótimo. Bom, eu conversei com o Hélio Jove. O Hélio é engenheiro ambiental, advogado e consultor ambiental, e nós falamos sobre a Lei 9.710, uma lei importante que já está em vigor. Hélio, muito obrigado pelas suas informações, e nós estamos aqui, o nosso programa está aberto para quando você quiser voltar, ok? Muito obrigado. Eu que agradeço, grande abraço, Toninho. Valeu, obrigado, Hélio. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.